será mesmo quando este mundo eu deixar. Dele é o som e eu canto, dele é o mar e eu brinco, dele é o monte e eu subo, se quero o meu alvo encontrar. Cristo Senhor, promessa eterna Ele dá, a verdade te libertará. Dele é o ar e eu vou, dele é a grama e eu corro, ele é quem procuro se tenho de rir ou chorar. Ele é a luz do meu mundo, meu tesouro profundo, meu amigo será mesmo quando este mundo eu deixar. Dele é o som e eu canto, dele é o mar e eu brinco, dele é o monte e eu subo, se quero o meu alvo encontrar. Cristo Senhor, promessa eterna Ele dá, a verdade te libertará. A verdade conhecerás, a verdade conhecerás, a verdade conhecerás, e ela te libertará. A verdade conhecerás, a verdade conhecerás, a verdade conhecerás, e ela te libertarás. A verdade conhecerás, que ela te libertarás. A verdade conhecerás, o amor provarás, que ele te libertará, que ele te libertará, que ele te libertará. A verdade conhecerás, e do amor provarás, que ele te Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Nós continuamos nesse domingo a nossa conversa em Tiago, hoje especificamente o capítulo 2, os versos 14 a 26. Mas antes de nós lermos o texto e conversarmos sobre o que ele nos ensina nessa manhã, vamos orar pedindo ao Espírito Santo que ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que possamos aprender a palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Oremos. Bendito Senhor, nós te adoramos na beleza da sua santidade, adoramos ao Senhor porque tu és bom e nos dá a sua palavra, nos dá, ó Deus eterno,
essa palavra que nos converte, essa palavra que nos edifica, essa palavra que nos desafia. Pedimos ao Deus bendito que nesse momento, pela ação do Teu Espírito Santo, verdadeiramente possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida de forma integral para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer e que o Teu Espírito Santo realize um milagre na nossa vida, de não apenas ouvirmos a Tua palavra, mas praticarmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É o que nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, leiamos o texto. Tiago capítulo 2, versos 14 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pois bem, nós já sabemos, né, que o contexto desse texto, assim como o que nós estudamos no domingo passado, é a verdadeira religião. No domingo passado nós falamos sobre essa verdadeira religião que é justa à medida que não faz acepção de pessoas e pratica a lei do reino, que é amar ao próximo como a si mesmo. Essa lei que é a lei da liberdade, haja vista que o cristão a realiza por amor ao seu Senhor e não por receio de qualquer tipo de punição, condenação. Aqui, Tiago continua esse assunto sobre a religião verdadeira, agora apontando sobre outro aspecto da religião verdadeira, que é esse olhar para o próximo, para a necessidade do próximo, sendo misericordioso com as necessidades do seu irmão, da sua irmã ou daquele que está à sua volta. O texto que nós lemos no versículo 14 nos fala que, né, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Qual é o contexto, né, desse texto que nós lemos nessa manhã? Lembremos-nos de que assim como no texto do domingo passado, como esse texto, está dentro daquele tema que é a religião verdadeira. No domingo passado nós vimos que a religião verdadeira é aquela que pratica a justiça, literalmente a lei do reino de Deus. Que lei é essa? Amar ao próximo como a si mesmo. E essa lei da liberdade, que significa cumprir a vontade de Deus, não por medo de condenação, mas acima de tudo por amor ao próprio Senhor, faz com que o cristão não faça acepção de pessoas nos seus relacionamentos. Ele não olha para as pessoas com essa capacidade de um pré-julgamento que analisa as pessoas pela aparência, mas acima de tudo procura, pela lei do amor, pela lei do reino de Deus, tratar a todos como Deus nos trata, a todos nós, né? Continuando nesse assunto sobre a religião verdadeira, agora Tiago nos fala sobre o ato da misericórdia, o olhar para o outro que tem necessidade. E como a verdadeira religião se preocupa com o outro à sua volta,
que passa por uma situação de necessidade e não fecha os olhos para estas necessidades. Aqui nós temos a pergunta já do verso 14 que nós lemos, né? Que proveito tem alguém em dizer, né, que tem fé, mas não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E essa é a pergunta preponderante, né, que vai nortear todo esse texto até o versículo 26. É possível ter uma fé que não gera obras? É possível ter uma fé que não realiza obras correspondentes ao que a fé verdadeiramente é? E é por isso que aqui nós temos aquela grande discussão, né? Fé versus obras. Será que esse texto de Tiago está contrapondo aquilo que Paulo nos diz nas suas cartas, especialmente Romanos, capítulo 5, por exemplo, de Romanos, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos, de maneira muito específica, que não são as obras que nos justificam, mas é a fé que nos justifica diante de Deus. Será que nós podemos entender que Tiago está contrapondo o que Paulo nos ensina? Essa é uma discussão, né, muito ampla e muito acadêmica, inclusive, né, que gera muita discussão na academia, na teologia. Né? Se Tiago aqui fala contra Paulo, mas a pergunta é, será que Tiago, quando escreveu, já conhecia o que Paulo havia escrito? Se nós pararmos, né, e nos lembrarmos de que Tiago talvez tenha sido escrito um dos primeiros documentos escritos na fé cristã, como hoje se tem muita compreensão sobre isso, né? Muitos defendem tal compreensão, nós chegaremos à conclusão de que Tiago sequer sabia, né, ou tinha conhecimento do conteúdo das cartas de Paulo, porque possivelmente quando Tiago escreveu a sua carta, sequer existia, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos. Então, não se trata aqui de uma carta escrita para combater o escrito paulino. E nem tampouco significa que Tiago está defendendo a obra no sentido de que Paulo condena as obras. E nós vamos, à medida que nós fomos conversando sobre esse texto, vai ficando mais claro para nós que o conceito de obras em Tiago é diferente do conceito de obras em Paulo. Para Paulo, o conceito de obras estaria ligado ao cumprimento da lei, a lei moral e cerimonial, que daria ao sujeito, né, esse cumprimento da lei, a autojustificação, o sentimento de que eu sou salvo porque cumpro determinados preceitos, determinadas regras morais ou regras religiosas, regras cerimoniais. Mas não é o que Tiago quer nos dizer, até porque nós já vimos domingo passado que Tiago fala que a regra, a lei que conduz o cristão é a lei da liberdade, que significa que nós respondemos ao amor de Deus amando aquele que está à nossa volta, respondemos ao amor de Deus não fazendo acepção de pessoas, respondemos ao amor de Deus amando e atendendo as necessidades dos que estão à nossa volta. Então o conceito de obras aqui em Tiago é diferente do conceito de obras em Paulo. Se nós já entendermos isso, nós vamos conseguir compreender que aqui não se fala de uma fé sem obras ou uma obra sem fé, porque para Tiago essas coisas são inseparáveis. E é isso que nós vamos ver nesse estudo dessa manhã. Para Tiago, fé e obras, a fé e as obras são inseparáveis, de tal maneira que não se pode falar de uma sem a outra, né? E quando nós lembramos de Jesus, né, capítulo 5 de Mateus, verso 16, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que aqui Jesus não está falando de obras no sentido de um cumprimento de regras, de preceitos morais e preceitos cerimoniais, mas da prática da justiça, de uma vida que se preocupa com o outro, da vida que se volta para a necessidade do outro. Portanto, aqui, quando Tiago fala sobre fé e obras, ele está dentro do contexto da própria palavra de Jesus, que também nos chama uma vida para que a nossa fé se revista, né, de atos correspondentes, de práticas correspondentes àquilo que nós cremos, ou em outras palavras, que a nossa fé seja operosa, para que a nossa fé redunde em obras. Gosto muito quando J.I. Packer fala, quando diz sobre esse amor e as nossas obras. Ele diz assim: o amor sempre pergunta o que mais pode ser feito para agradar. É nesse contexto que o Tiago está nos falando sobre fé e obras.
nessa pergunta que o amor faz, né? Porque ama, o amor sempre pergunta o que mais pode ser feito para agradar. William Barclay, quando comenta esse texto, diz: o fato é que ninguém pode ser salvo mediante as obras, mas tampouco ninguém pode ser salvo sem produzir obras. Essa frase do Barclay é fantástica, né? O fato é que ninguém pode ser salvo mediante as obras, mas tampouco ninguém pode ser salvo sem produzir obras. Verso 15: se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? William Barclay, quando comenta esse texto, diz assim: que valor tem a simpatia se não for acompanhada de algum intento de traduzi-la em efeitos práticos? Qual é o valor, né, de ser simpático com alguém, ou ser empático com alguém, né, de sentir o sofrimento do outro, mas não agir em nada diante desse sofrimento do outro? Qual é o aspecto prático disso? Qual é o intento prático disso? Será que o amor está agindo verdadeiramente? Será que o amor é capaz de sentir e não fazer? De apenas sentir e não realizar? Verso 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Se faltam folhas e frutos numa árvore que deve frutificar, uma árvore que é frutífera, supõe-se que ela esteja morta. É isso que Tiago quer nos mostrar, né? Se não tiver, a fé não tiver obras, ela está morta em si, como uma árvore frutífera que deveria frutificar, mas não produz frutos. Ela não mostra vitalidade, ela não mostra que está viva. Verso 18: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Esse é um versículo bem difícil de interpretar. Os estudiosos têm muita dificuldade de compreender quando interpretam esse texto, quando traduzem esse texto. Se Tiago está supondo uma conversa imaginária entre dois irmãos, né, dois cristãos, em que um diz: eu tenho fé, e o outro diz: eu tenho obras. Ou se aqui Tiago está contrapondo alguém que diz que não tem obras, mas tem a fé, e Tiago então diz: olha, eu com as minhas obras vou comprovar a minha fé. Douglas Moo oferece uma explicação que eu acho que é bem plausível para a gente entender esse texto. Diz assim Douglas Moo: Tiago responde que a fé e as obras não são dons especiais que um cristão pode ter ou não. Nem se trata de uma opção para qualquer cristão. A fé genuína, salvadora, se faz presente apenas onde se veem as obras. Eu também compreendo que essa interpretação do Douglas Moo é melhor para esse texto, no sentido que Tiago está contrapondo não aquele que tem fé e aquele que tem obras, mas chamando atenção para o fato de que a verdadeira fé sempre vem com as obras, essas obras como nós já vimos, essas obras que refletem a lei da liberdade, a lei do amor, a lei do reino. Essa fé que se reveste de obras, que é acompanhada por obras, essa fé que se prova com as obras, é a fé genuína, exatamente porque Tiago quer nos mostrar que não se trata apenas de ter fé ou ter obras, né? Mas que no final das contas a fé verdadeira, a fé genuína, é integral, ela é inseparável, ou ela não separa, melhor dizendo, compatibiliza de um lado a fé e de outro lado as obras. Ela é integralmente uma fé que frutifica, como uma árvore saudável dá os seus frutos. Foi isso que Jesus disse? Pelos frutos nós seríamos conhecidos, ou pelos frutos nós conheceríamos a árvore, porque a árvore se dá a conhecer pelos seus frutos. De alguma maneira, Tiago está querendo nos apontar que é natural que aquele cujo coração foi gerado pela palavra, aquele que vive na lei da liberdade, aquele que foi gerado para viver na lei, né, do reino de Deus, como nós vimos domingo passado, esse reino, essa lei do reino, né, que faz com que o cristão não faça acepção de pessoas, mas que ele seja justo, ao mesmo tempo que ele seja misericordioso, que ele olhe para a necessidade do outro e que ele tenha ações concretas em relação
as necessidades dos outros. Do verso 19, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem, tremem. Veja que Tiago agora está falando sobre aquele que diz que tem fé, mas não tem nenhuma ação correspondente a essa fé. Em outras palavras, ele diz que tem fé, mas ele não age com coerência em relação à sua fé. Ele não tem os frutos correspondentes àquilo que ele acredita. Ele não tem as obras do amor, ele não tem as obras da misericórdia, ele não tem as obras da justiça. Em outras palavras, ele faz acepção de pessoas, ele é injusto, mas também ele vê a necessidade do outro e nada faz. Tiago diz que esse é como um demônio, e diz que os demônios também creem. Os demônios também têm esse tipo de fé, mas o máximo que eles podem fazer é tremer. O que Tiago quer dizer com isso é que os demônios têm alguma reação, eles têm alguma reação que é tremor diante de Deus, mas isso não produz nada de bom. Eles não conseguem fazer nada de útil, eles não conseguem fazer nenhuma ação de misericórdia, eles não conseguem fazer nenhuma ação de justiça. Apenas crer e tremer é coisa de demônio, diz Tiago. Apenas crer e tremer é coisa de demônio, porque não produz absolutamente nada correspondente à fé genuína, quer seja a misericórdia, a não acepção de pessoas, o cuidado com o necessitado. Verso 20, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Verso 22. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Então Tiago passa a dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Abraão. Ele diz que Abraão foi justificado pelas obras no sentido de que as ações que ele tomou, ou a ação que ele tomou em obediência à palavra de Deus, foi um movimento de fé, né? Que comprova a sua fé. E é fantástico como o Tiago faz essa relação, né? A fé de Abraão o levou a agir. A fé verdadeira não é apenas um conhecer e sentir, mas é um agir. A fé verdadeira pressupõe movimento, a ação em direção a, uma ação em direção ao cumprimento da vontade de Deus. É fantástico isso, porque ele fala sobre a ação de Abraão em ir, né, em obediência, fazendo aquilo que, como diz o próprio apóstolo Paulo, né, ele creu contra a própria esperança e depois, na certeza de que, crendo em Deus, ele caminha, né, em cumprimento dessa vontade do Senhor, e faz aquilo que Deus pede que ele faça, ainda que a ação ali seja pedagógica, né, para mostrar o que realmente o Abraão conhecia sobre Deus e como é que Abraão via a presença de Deus, mas Abraão cumpre cabalmente o mandato de Deus, a ordem de Deus, né? E Tiago quer dizer com isso que esse movimento em direção ao cumprimento da vontade de Deus foi uma ação, foi uma obra. Veja que aqui obra, então, portanto, é uma ação que Tiago diz que comprova a fé verdadeira. Essa obra comprova a ação verdadeira. Verso 24. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Aqui nós temos o coração desse texto, né? Ele está concluindo que nós vamos perceber claramente que uma pessoa se torna justa, ou ela é declarada justa, não apenas pela fé, mas pelas obras também. Veja que Tiago não está dizendo que as obras justificam, mas está dizendo que a fé verdadeira pressupõe as obras que a acompanham. A fé e as obras não são, assim, de acordo com Tiago, incompatíveis. Pelo contrário, são inseparáveis. A fé que nos justifica é aquela fé que acompanha as obras correspondentes à fé que professamos. Em outras palavras, essa fé verdadeira é comprovada pelos atos de misericórdia, a não acepção de pessoas, ao olhar para aquele que é necessitado e não apenas ter um sentimento de empatia, mas acima de tudo uma ação de resolver, de colaborar, uma ação de misericórdia. E nesse sentido,
nós sabemos que a Bíblia é muito clara, né? Em Hebreus capítulo 11, verso 7, Tiago vai dizer que sem fé ninguém pode agradar a Deus. É por isso que Tiago aqui não exclui a fé, e não poderia fazê-lo, porque Tiago não está falando que a salvação vem pelas obras. Tiago está dizendo que a fé verdadeira pressupõe as obras correspondentes a essa fé verdadeira, que a fé verdadeira não está jamais separada das obras que frutificam, né, a verdadeira fé cristã, que frutificam a misericórdia, que frutificam a justiça. Verso 25, de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Primeiro, nos chama a atenção nesse texto, é a alcunha, né, de prostituta Raabe. Tiago faz questão de colocar isso, talvez, para contrapor com Abraão. Abraão, o justo amigo de Deus, Raabe, a prostituta. Ele pega como se fossem, e Raabe, né, uma estrangeira, ele pega esses dois sujeitos, né, Abraão e Raabe, como se eles estivessem no imaginário em posições completamente antagônicas, né, o grande Abraão e a prostituta Raabe. Até porque uma cultura machista, né, essa alcunha de prostituta era praticamente inseparável da pessoa, né? Ela dificilmente perdeu, né, nos anos subsequentes essa alcunha de ter sido uma mulher prostituta. E Tiago faz questão de colocar essa palavra para chamar a atenção para o fato de que não é apenas o Abraão, o amigo de Deus, né, que foi justificado com uma fé cujas obras correspondem a essa fé verdadeira, mas Raabe também, a prostituta, foi justificada de igual maneira, pois as suas obras demonstraram claramente qual era a sua fé. Raabe foi considerada justificada por sua obra. Estaria aqui Tiago afirmando que as obras nesse caso seriam como que um protótipo da fé? Ou que Tiago considera fé e obras uma unidade inseparável? Nós podemos aqui partir dessas duas compreensões, né? Alguns podem dizer, será que a obra por si só já pressupõe um tipo de fé? Um ato de misericórdia, um ato de bondade, um ato de justiça, um ato de não acepção de pessoas, já pressupõe uma fé verdadeira? Ou será que Tiago está querendo dizer, não é isso, ele está querendo dizer que a fé verdadeira é uma unidade em que a fé e as obras são inseparáveis? Isso é algo para você pensar. Conforme escreve Pablo Deiros, todo aquele que depositou sua confiança em Cristo como Salvador e Senhor e que como fiel discípulo segue seus passos, é aquele que possui esta fé viva e vital. Uma fé que pela sua própria natureza procura exprimir-se através da ação, manifestando-se nas obras que são obras da fé. Verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O último versículo arremata, né, esse assunto tão complexo. Na verdade, tão simples, né? Porque o pastor já disse aqui que Tiago não é difícil de entender. Com raras exceções, nós temos uns versículos que dão um pouco de trabalho para interpretar. Mas Tiago é simples de compreender. Não é um texto difícil, mas é muito difícil de praticar. É um texto difícil de colocar no chão da vida, porque nos desafia a mudar o nosso jeito de olhar para as pessoas, o nosso jeito de olhar para as necessidades que estão à nossa volta. É um texto que nos faz olhar para nós mesmos e perceber, como nós já vimos, o que nós fazemos com as palavras que saem da nossa boca. E se nos está faltando sabedoria em nós para sabermos como falar, como agir, né? Tiago, então, é um desafio para a nossa fé no dia a dia, né? Nas relações de dentro da casa e de fora da nossa casa, no trabalho, com os nossos filhos, na realidade que nós vivemos, né? Como Tiago é desafiador para a nossa vida. E aqui o último versículo é isso, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Sem as obras, a fé é um corpo sem vida. É isso que Tiago quer dizer. Sem as obras, a fé é um corpo sem vida.
Ninguém será movido jamais, diz William Barclay, à ação sem ter primeiro fé. E tampouco a fé de ninguém é verdadeira se não move a ação. A fé e as obras são as duas caras da experiência que o homem tem de Deus. Vamos refletir o que esse texto tem para a nossa vida? Primeiro, a fé pode ser definida de diversas formas. A fé pode ser confundida com conhecimento, sentimento, otimismo. Fé na fé é a forma criada pela religião, qualquer uma, para controlar Deus. Mas o que é fé de acordo com Jesus? Tiago quer nos apontar, nos ajudar a responder essa pergunta, né? Há tantas definições de fé no nosso tempo. Nosso tempo especialmente marcado pela fé na fé. Né? As pessoas acreditam muito na própria fé. Se eu tiver muita fé, eu resolvo todos os problemas. Essa fé na fé nada mais é do que confissão positiva. Né? Há também uma confusão muito grande sobre fé e sentimento. As pessoas confundem a fé com o que elas sentem. Então eu sinto, então eu tenho muita fé. Se eu sinto muito uma experiência, então eu tenho muita fé. Né? Outros confundem a fé com conhecimento. Porque eu conheço muito, que eu sei muito, porque eu conheço muita teologia, eu decorei toda a Bíblia, boa parte da Bíblia, eu tenho muitos versículos de cor, então eu tenho fé. Será que isso é fé? Tiago vai dizer não. Nada disso pressupõe fé. Na verdade, essas são as nossas maneiras de nos convencermos de que somos pessoas de fé. Tiago vai nos dizer que a fé verdadeira é aquela que Jesus nos ensinou. Que sejamos sal e luz do mundo. Que os homens possam ver as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. A fé de acordo com Jesus é a fé nele mesmo. Ele, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. A fé cristã é a fé em Jesus. É a fé que se derrama na presença do Senhor, na compreensão de quem é o Senhor, é Jesus. E por isso realiza, vive, fala, pensa, age de acordo com o Senhor. Por isso nós somos chamados de discípulos, que é essa palavra tão importante lá no grego, maitetes, é aqueles que seguem o passo dos seus mestres, é aqueles que vão seguindo as pegadas do seu mestre. Fazemos aquilo que o mestre mandar. E por isso que fé para nós não é apenas intelectual, não é apenas um conhecimento intelectual, não é apenas um sentimento, não é otimismo, e muito menos fé na fé. Fé para nós, acima de tudo, é nosso olhar para Jesus, a nossa confiança em Jesus, a nossa certeza de que Jesus é o nosso Salvador e Senhor, e por isso agimos no cotidiano coerente com o seu chamado, coerente com a salvação que ele nos dá. Segunda questão, Tiago não está combatendo a teologia da justificação pela fé, que é o tema central para Paulo. Mas em Paulo, obras da lei é autojustificação pelo cumprimento de regras de conduta moral ou cerimonial. Tiago, por sua vez, fala de obras como prática de justiça, como expressão da fé verdadeira. Poderíamos dizer que a doutrina da justificação pela fé, se compreendida erroneamente, conduz à apatia, cristãos infrutíferos e descompromissados com o mundo ao redor? Essa é a pergunta, né? Tiago faz uma leitura não diferente de Paulo, porque Paulo entendia obras, como nós já vimos durante o estudo e aqui também na pergunta, né? Como cumprimento de regras morais e cerimoniais para essa autojustificação. Para Tiago, as obras são os frutos da justiça, são as obras da fé, são as obras correspondentes à fé verdadeira. Será que nós poderíamos então dizer que é uma compreensão equivocada sobre a justificação pela fé, que faz com que muitos cristãos se tornem apáticos, infrutíferos e descompromissados? Nós cruzamos os nossos braços e dizemos: somos salvos pela graça mediante a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé e não precisa fazer mais nada. Será que não é essa falsa compreensão sobre a justificação pela fé que tem nos feito tantas vezes não ativos, não obreiros, não compromissados com as situações que estão à nossa volta? Vamos parar e pensar nisso? Que Tiago nos ajude nessa leitura tão difícil, né? Não difícil de compreender, mas difícil de explicar. Que o Tiago nos ajude pela ação do Espírito Santo a que tenhamos não apenas esse conhecimento,
mas tomarmos ações correspondentes à palavra da verdade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor por nós. Obrigado pela sua palavra tão desafiadora para a nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque no seu grande amor nos atrai para si, nos chama para a sua presença, nos dá sua palavra de graça, de amor, e nos chama também a olhar para nós mesmos e perceber a nossa própria fé, a provar a nossa própria fé. Como é difícil fazer prova da nossa fé. Às vezes estamos tão convictos de que temos fé verdadeira, às vezes estamos tão convictos de que a nossa fé corresponde ao seu chamado para nós. Mas, ó Deus bendito, nos converta, para que também possamos nos arrepender das vezes que equivocadamente não vivemos na vida do cotidiano, nas ações do cotidiano, uma fé correspondente àquilo que o Senhor nos chama a viver. As nossas obras não refletem nada a nossa mudança, a nossa nova vida, a nossa compreensão de quem Tu és. Então tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós enquanto igreja. Tem misericórdia de nós enquanto cristãos, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, para que, para a glória do Teu nome, possamos também fazer essa prova da fé pela qual o Tiago nos ensina a passar e possamos verdadeiramente, diante do Senhor, ter consciência clara, né, do nosso chamado para viver com coerência entre a nossa fé e as nossas obras e a nossa fé. Para a glória de Jesus nós oramos, hoje e sempre, Senhor. Amém.